Olá, pessoal da Clique Duque 8, que nos acompanha. Hoje nós trazemos um novo tema bem interessante para que vocês possam refletir. E aí eu pergunto, Sérgio, o que curiosidade tem a ver com o primeiro emprego? O que uma coisa tem a ver com a outra? Nós hoje vamos explorar esse tema, que eu acho bem bacana, para quem está procurando o primeiro emprego, tenha consciência de quão importante é ser curioso nesse momento. Não é isso, Sérgio? É isso. Vamos lá falar do poder da curiosidade. É isso, Paulo. Por que é curiosidade? Eu sou bastante curioso, assim. Eu acho que é um ponto que sempre me ajudou bastante no desenvolvimento da minha carreira, né? Você tem que ter um pouco cuidado com a curiosidade, mas, em geral, ela foi, para mim, muito mais positiva do que trouxe impactos negativos. O que é a curiosidade? Para mim, é a vontade de aprender, né? O desejo de aprender, de não estar satisfeito, né? Com respostas assim muito curtas, muito superficiais, né? Entender o mundo que está ao nosso redor, tem tanta coisa, né, interessante para aprender, né? Para mim, eu concordo aqui com a definição, que é uma força que move, né? E fazer perguntas, perguntas inteligentes, e não perguntas constantes que irritam, né? É perguntar por perguntar, é fazer pergunta inteligente na hora correta e buscar as diferenças, né, Paulo? E por que ela faz diferença, Paulo? Fazendo bate-bola aqui, por que faz diferença? Porque, fundamentalmente, né, a curiosidade traz novos conhecimentos, né? Traz novos conhecimentos, traz novas habilidades. Então, a pessoa que é curiosa, ela está sempre em busca de alguma coisa que vai agregar mais experiência para ela, mais conhecimento. Eu, a vida inteira, também fui muito curioso na minha fase lá atrás, né? Já tem tempo isso, né? Muito tempo. Mas lá atrás, quando eu era estagiário, eu queria entender o porquê das coisas, toda a demanda que me davam para fazer, eu tentava entender o porquê daquilo. Quer dizer, isso tudo é a curiosidade que faz você, que te leva a ter um grau melhor de compreensão das coisas, de ter mais conhecimento, de ter uma melhor habilidade para lidar com aquilo, a você também tentar arrumar uma outra forma de fazer determinadas tarefas. A curiosidade ela é fundamental. Paulo, o pior coisa, Paulo, já aconteceu comigo nos dois lados, né? De alguém me pedir, ou um chefe, pedir para desenvolver um projeto, dar continuidade, ou entregar parte de um projeto, e eu não fiz as perguntas certas na hora certa. E a entrega não foi aquilo que se esperava. Eu acho que eu já perdi oportunidades, né, de entregar projetos melhores, ter resultados melhores, por não perguntar, né, por não questionar, por trazer um contraponto, né? Por isso que eu acho que a curiosidade de aprender, ela traz resultados importantíssimos. Saber perguntar no momento certo, de forma objetiva, ela traz resultados assim importantes. Então, você que está assistindo a gente, que tem vergonha, eu não tenho vergonha, não tenha, pense 2, 3 vezes nessa vergonha, porque ela pode impactar muito o seu desempenho na escola, seu desempenho acadêmico na escola, na faculdade, como no trabalho. Então, não é hora de ter vergonha, né? É perguntar para esclarecer, para fazer a melhor entrega, para desenvolver suas atividades da melhor forma. Com certeza. Isso aí é importante demais. E como é que se desenvolve essa capacidade, né? Essa curiosidade? A gente trouxe umas dicas, né, Paulo? Como desenvolver essa curiosidade, como despertar, né? Algumas dicas, né? Trouxemos 4 dicas, tem outras, né? Mas trouxemos Tem outras. 4 que a gente julga serem as mais importantes, né? Que é explorar novas áreas, fazer network, né? O aprendizado, né, Paulo? Né? Praticar sempre. Isso tudo está dentro daquele conceito amplo do aprendizado contínuo, não é isso? A gente está sempre também trabalhando esses temas em outros vídeos. Se vocês tiverem curiosidade em entender melhor cada um desses temas, a gente tem vários vídeos lá tratando de temas que nós vamos tratar aqui nesse vídeo da curiosidade, né? Então, por exemplo, vamos explorar novas áreas? Aí você começa, né, a participar de congressos, de seminários, de workshops, vai numa feira, né? Hoje, inclusive, tem um facilitador que às vezes tem alguns eventos online, né? Então, assim, você ter essa curiosidade de explorar novas áreas de conhecimento. Ô, Paulo, inclusive eu queria dar um exemplo. Eu queria dar um exemplo. Quem está procurando uma carreira, uma faculdade, o que eu vou estudar?
É normal ter muitas dúvidas. E aí, é ter curiosidade de aprender. O que é uma área de marketing? Às vezes É está uma em área de dúvida, né, Fred? engenharia? Está em Tem dúvida várias qual caminho dúvidas, é seguir, super né? normal. Agora, como é que você vai tirar as dúvidas se você não explorar, né? Sim. Novas áreas, possibilidades. O que o marketing... Nossa, a área de marketing é gigante. Marketing, publicidade, marketing digital. Vai estudar o que essas várias áreas de marketing, quais são as oportunidades que ela oferece. O direito é uma área enorme. Engenharia, administração, logística, tecnologia. Tem gente que acha que tecnologia é só programar. Então, fica a dica de explorar, de despertar essa curiosidade de vídeo nas redes sociais, podcast, a leitura, né, Paulo, que a gente sempre fala tanto da importância da leitura, né? Então, explorar nossas novas áreas, pensar diferente, né? Pensar fora daquele padrão. Então, acho que esse exemplo da escolha da carreira, da definição, ela é importantíssima, né? E outra coisa, uma pessoa curiosa, explorando novas áreas e adquirindo novos conhecimentos, até facilita no item 2, que é fazer networking, né? Que é fazer uma rede de contatos. Porque imagina, você quer ter contato com uma pessoa que seja interessante, que traga sempre novidades, que traga sempre coisas importantes e atuais do momento, ou você quer ter gente que não se manifesta, que está tudo bem, não quero saber de nada, não quero saber. Então, assim, isso até move um grupo de pessoas, né, que tem o mesmo interesse a criarem uma grande rede, né, de networking justamente para poder trocar ideias. Né? A curiosidade também faz parte disso, né? É verdade. E voltando ao o exemplo anterior, né, se você está interessado na área de direito, por que não se conectar com um profissional da área? Sim. E fazer perguntas. Como é que é seu dia a dia? Quais são os pontos positivos? Quais são os negativos? Que área de direito te chamou a atenção e por quê? Eu sou tributário, civil, trabalhista, criminal, sei lá, tem tantas áreas, né? Sim. Então, não tenha vergonha. Tem muita gente, a gente já falou isso no Twitter, tem muita gente disposta a ajudar, né? O Paulo é contador, se você tem interesse nessa carreira incrível, que tanta coisa está mudando nessa área, Paulo, o que significa ser contador? Que áreas, que foco tem? Quais são as dificuldades? Quais são as oportunidades que tem? Como a tecnologia está afetando? Tem que perguntar, tem que se expor, ficar quieto. Eu vejo no LinkedIn, Paulo, as pessoas fazem perfil, às vezes nem colocam a foto e ficam com o LinkedIn parado. O LinkedIn justamente é a ferramenta de você ter a sua base, mostrar os seus conhecimentos, suas habilidades, seus interesses, e começar a procurar pessoas que possam te ajudar, te despertar, criar oportunidades, trocar ideias. Sim. E não ficar parado. E isso faz a gente chegar no terceiro ponto, né? Que é manter-se atualizado, porque quando você começa a explorar novas áreas, ter rede de contato, pessoas com interesses comuns, etc., você vai adquirindo novas informações que você não sabia, aí cria aquela curiosidade de você explorar os assuntos, aí acaba que você automaticamente, nesse processo, você vai se atualizando dentro dos temas relevantes da tua carreira ou de possíveis caminhos que você quer seguir na faculdade, né? Porque às vezes ainda está em dúvida, como o Sérgio disse. De repente, com a exploração de novas áreas, de temas, para entender como é que as carreiras funcionam, e aí se aproximar de alguns profissionais, você vai entender como é que as coisas funcionam naquela carreira, e pode ser um caminho que vai te despertar para ser um contador, um advogado, um administrador, um médico, qualquer que seja, né? E isso acaba que, com a curiosidade e com essa questão de você explorar os temas e procurar novidades e procurar coisas que estão na atualidade, você vai sempre se mantendo atualizado, lendo livros, artigos, participando de seminários e fazendo cursos online. Tudo isso vai ajudar a você se manter atualizado. Bom, Paulo, uma dica aqui é as suas redes sociais. Todo mundo sabe disso. A partir do momento que você demonstra interesse em aprender, ou é sobre carreiras, sobre profissões, a aprofundar numa determinada área, as suas redes sociais, seus timelines começam a trazer conteúdos também informativos, o que está sendo feito no Brasil, muitas vezes até fora do Brasil. Então, é uma questão de se dedicar, é realmente de despertar, de absorver esses novos conhecimentos, de querer aprender, se questionar, o que eu posso aprender mais? Né? Por que isso funciona dessa forma, não funciona da outra forma? Então, manter atualizado, a dica 3 é chave, né? Sim. E, por fim, né, a gente sempre indica também para que tenha nada melhor do que praticar, né?
Porque a gente sai daquela teoria e começa a fazer na prática o que você aprendeu. Então, tudo enquanto é informação que você guarda e você começa a praticar, a tendência é que você vai desenvolver cada vez mais o teu raciocínio para aquela atividade, vai desenvolver habilidades, vai desenvolver talvez uma mentalidade, né? Um grau mais apurado, né? Para poder fazer justamente essa questão desse aprendizado contínuo, né? Que você vai, aprende, pratica. Dentro dessa lógica, você vai estar sempre atualizado no mercado, vai estar sempre adquirindo novas habilidades e entendendo da teoria para a prática o porquê das coisas, né, funcionarem e como elas funcionam e por que elas têm que fazer daquela forma. Então, acho que a prática ela é fundamental para isso, para o desenvolvimento. Eu queria compartilhar um aprendizado, né? Eu estou tentando aprender a edição de vídeos, né? Estou tentando, né? Estou tentando. É muito curioso, porque eu acho edição de vídeo uma coisa incrível, né? Transformar uma ideia, aplicar efeitos, levar uma mensagem, né? Que as pessoas possam aprender, criticar, ou é diversão, entretenimento, ou é aprendizado. Super importante. Eu fiz um curso e fui fazer um projeto, né? Peguei um vídeo nosso aqui do canal, né? E eu fui fazer a edição. Então, exatamente como você está descrevendo, né, Paulo? Aprendi, fiz um curso, claro que eu não sei tudo, foi o início, a curiosidade me levou a aprender, fiz um curso, peguei um vídeo, estou editando, já estou trabalhando nele há bastante tempo, né, para tentar ver se é um produto mínimo para que dê para publicar. Não vai ficar perfeito, mas eu vou tentar. Ou seja, está praticando, né? O segundo vai ser melhor, eu vou aprendendo mais, conversei com uma pessoa que me deu algumas dicas. Praticamente eu passei aqui, nunca me imaginei fazendo isso, né? Isso é absolutamente novo para mim. Estou aprendendo e estou bem feliz de estar aprendendo uma coisa nova, explorando numa nova área, fazendo contatos. Quem sabe me tornam aí um editor aí que possa produzir conteúdos interessantes. Então, estimulo todo mundo a seguir essa linha. Por isso que essa parte do projetos pessoais, a gente fala isso muito lá na Clique Eduque 8. Aplicar o conhecimento. Como abrir um novo negócio, como criar um site, como criar um programa. Se eu tenho interesse no direito, como eu preparo uma defesa, uma peça, como eu investigo mais um tema, se eu sou contador. Ou seja, é possível você aprender e desenvolver um projeto para você ir praticando, né? E com as ferramentas de inteligência artificial, hein, Paulo? Agora, puxa, ficou bem mais interessante. E olha que interessante, né? Isso que você está colocando aí, desenvolver a sua curiosidade, você está trazendo um assunto teu pessoal, né? Que é a questão dessa nova habilidade que você está tentando adquirir. Então, o que aconteceu? Você explorou novas áreas. Volta lá só para a gente dar uma passada rápida. Você explorou novas áreas. Você está fazendo network porque tem uma pessoa também que te dá umas dicas, né, para você fazer uma coisa melhor, mais rápida, tal. Você está se atualizando porque, de certa forma, o que você sabia antes, você teve que se atualizar para poder fazer um trabalho melhor e está praticando. Então, não tem mistério. É como se fosse uma formulazinha de receita de bolo, né? Explorar novas áreas, fazer network, se manter atualizado, se atualizar sempre e praticar sempre. É isso aí. Então vamos lá. Transformando curiosidade em oportunidade. Também é bem legal, né? Para quem está aí em busca do primeiro emprego. Então, transforme curiosidade em oportunidade, né? Então, eu acho que ter curiosidade, para mim, é não ficar parado. Não esperar também que as coisas aconteçam. Ter curiosidade de aprender, de explorar. Então, aqui a gente também trouxe dessa questão da transformação da curiosidade em oportunidade 4 dicas, né? Usar sua curiosidade, por exemplo, para descobrir vagas de empresa, empresas que se alinham aos seus valores. Isso é identificar. Se preparar, né? Se você identificou aquelas empresas, o cargo, se preparar para as entrevistas, demonstrar o seu conhecimento, o seu entusiasmo, né? Se destacar, transforme curiosidade em oportunidade. Isso aqui, Paulo, a gente trouxe essas 4 dicas para quem especificamente está procurando emprego, tá? Você curioso, que está pretendendo usar a sua curiosidade para conseguir o seu primeiro emprego, tem aqui 3 dicas fundamentais. Identificar as oportunidades. Quais são as áreas que me interessam? O que elas trazem? E usar essa curiosidade para descobrir vagas e empresas, né, que alinham seus interesses e valores. Então, dica 1, fundamental, curiosidade aplicada à busca do primeiro emprego. Identificar oportunidades. Se preparar. Bom, eu já vi a empresa, vi as vagas, o que elas pedem? O que elas exigem?
Quem trabalha nessas empresas, que tipo de conhecimento que elas têm, né? Então, aprender sobre a empresa, sobre o cargo, para você preparar seu currículo e ir atrás dessas vagas. Se destacar. Aí, se você tem o 1 e o 2, se preparar para as entrevistas. O curioso faz, como a gente sempre está falando ao longo desse vídeo, ele faz perguntas inteligentes nos momentos corretos. Então, perguntas relevantes. Chega de vergonha, gente. Façam perguntas, tá? Para mostrar que você está interessado na vaga, que você está preparado para assumir aquela opinião. Aquela coisa, Paulo, não dá, né? Ó, murchinho, sem não tem condição. confiança, não tem condição. E continuar aprendendo, né? Então, aquela entrevista, o que ela ajudou? Aquela busca. Porque se você está procurando vagas dentro daquele mesmo segmento, não deu certo numa empresa, vai dar no outro, o que eu aprendi? Quais são as lições que eu tirei? E como é que eu vou aperfeiçoar, né? Vou fazer mais simulações de emprego, eu vou aprender algum tema que eu não me preparei. Então, ela é uma curiosidade, uma habilidade muito valiosa, muito valiosa. Espero a gente trouxe esse recorte para mostrar a curiosidade aplicada à busca do primeiro emprego. Exatamente. Eu acho que foi assim, foram dicas valiosíssimas, né? Eu acho que, de repente, as pessoas vão até mudar um pouco o conceito, né, e o olhar para tal da curiosidade, né, porque olha como é que é importante, né, você ser curioso. E aí, Sérgio, eu queria também que você trouxesse aí para a gente aí o nosso blog, né, que lá a gente está sempre com informações, né, relevantes. A gente tem uma série chamada Livros que Mudarão Sua Vida, onde tem vários resumos de livros, onde tem lá no blog e aqui no canal a gente está sempre trazendo um vídeo também relacionado a algum livro. Dá para explorar os livros lá que vocês tiverem interesse. E a curiosidade virou um tema lá do nosso blog, né? Então, acho que é legal também a gente ter essa informação aí para todo mundo. É isso, Paulo. Tá vendo, Paulo? Tá ótimo. Então, mostrando sempre o blog, que é sempre um motivo de orgulho para a gente, tudo que a gente construiu aqui. Então, ela fala o que é curiosidade, todos os pontos. E também, para quem está na busca do primeiro emprego, tem várias dicas de currículo, entrevista. Vocês podem ver todos os artigos aqui. Transformar a jornada da carreira ao primeiro emprego, os medos, incertezas, expectativas. A gente vai fazer um vídeo sobre esse ponto. Tem os resumos de livro, ou seja, o blog da Clique Eduque 8 tem várias oportunidades de desenvolvimento, de aprendizagem, de reflexão. E participe, né, Paulo? Você que está nos assistindo, participe. Quais temas que são relevantes, quais são as dificuldades que você está enfrentando, quais são suas histórias, a gente quer ouvir suas histórias, para compartilhar, para a gente trocar ideia, para a gente construir um futuro de oportunidades para todo mundo. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.